E sobre a conversa do vice-presidente Geraldo Alckmin e representantes do agronegócio, eu converso agora com o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais das Tarifas, o Alfredo Kotait, ele que já está aqui comigo. Alfredo, muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada pelo seu tempo para estar aqui conosco. Bom dia, Débora. Estou aqui às horas para a gente conversar um pouco. E sobre um assunto, né, que é tão delicado nesse momento. Alfredo, primeiro eu já quero começar com uma avaliação que o senhor faz agora desse tom adotado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin nessas conversas, né, com os empresários da indústria e do agronegócio. Ele conseguiu, na sua visão, demonstrar um alinhamento real com os pleitos do setor produtivo? Débora, nós precisamos dividir esse assunto em duas partes. A primeira é você realmente analisar as grandes empresas que são responsáveis, de fato, pela exportação dos principais produtos que atingem a balança comercial brasileira, como o suco de laranja, o café, a carne bovina. São realmente produtos onde o governo está tentando se alinhar com os empresários para uma proposta que possa ser, pelo menos, possível nessas eventuais negociações. Agora, tem uma outra parte, que são os pequenos, que nós representamos. Os pequenos estão desassistidos. E é evidente que, da pauta comercial, o volume exportado pelos pequenos é muito inferior ao volume importado pelos grandes. Então, o governo está certo e está muito preocupado em tentar encontrar uma solução para as grandes empresas que exportam os principais produtos. Agora, os pequenos empregam, e você tem uma ideia, mais ou menos 4 mil pequenas empresas fazem parte desse mundo exportador. E eles têm, com os Estados Unidos, uma pauta de mais ou menos 500 milhões de dólares por ano. É muito insignificante perto do total das grandes empresas. Mas elas também são muito responsáveis por empregos. Portanto, o que nós estamos vendo nessa discussão é que não há uma visão clara para a proteção dos empregos, e que é uma pauta importantíssima, porque essas empresas, se não tiverem uma solução e continuar com esse tarifaço, muitas delas vão deixar de existir, porque elas trabalham muitas vezes com um único produto, com única pauta, e eles não têm muita flexibilização para mudar a sua pauta comercial. Pois é, Alfredo, inclusive a gente tem, nesse momento, os setores defendendo o diálogo, é um consenso, é uma unanimidade em relação a isso. Não só os setores produtivos, como também vários economistas, analistas, que defendem que, nesse momento, o diálogo é o melhor caminho. Mas, pensando racionalmente e na prática, temos esses canais abertos de diálogo com os Estados Unidos? E eu pergunto isso ao senhor porque a apuração que a gente tem, inclusive, do nosso analista de política, Caio Junqueira, que já está disponível até, inclusive, aqui no nosso site da CNN Brasil, é que o governo, nessa reunião de ontem, foi passado, né, inclusive, para o empresariado, que o governo teve, lá atrás, quando a gente teve o tarifaço do Donald Trump sendo aplicado em abril, um envio, né, de uma carta, ou seja, em maio, ou seja, uma tentativa de diálogo em maio, né, de acordo com o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, mas que isso não houve, né, não teve uma resposta até o momento por parte dos Estados Unidos, ou seja, mostrando essa dificuldade de diálogo do governo americano do governo brasileiro com o governo americano. Então, como ter um diálogo, como realmente conseguir tratativas de negociação através de um diálogo, de uma coerência, de uma cautela nesse momento, se nem mesmo, né, uma primeira tentativa lá atrás de maio foi respondida até agora por parte dos Estados Unidos, né? Como que o senhor avalia isso? Temos canal de comunicação, temos canal aberto desse atual governo que a gente tem com os Estados Unidos para conseguir chegar no diálogo? Débora, as relações do Brasil com os Estados Unidos são históricas.
Nós não podemos achar de uma hora para outra essa relação possa ser rompida. Esse tarifaço do presidente Trump tem um viés provavelmente político. Isto é que está atrapalhando, eventualmente, essas negociações. Mas o Brasil sempre foi um país, através do Itamaraty, da nossa diplomacia, que sempre teve uma participação muito importante em termos de negociações. O que eu acho que falta nesse momento um papel mais importante para o Itamaraty, está conversando com seus pares, os diplomatas americanos, e que o ministro estarem, tanto o vice-presidente Alckmin como os ministros estarem conversando com os responsáveis do comércio para tentar eliminar nesse momento as questões políticas que estão envolvendo essa decisão do presidente Trump. Mas eu sou muito a favor de duas coisas. Primeiro, tentar, antes de negociar, adiar esta que ia ser a partir de 1º de agosto, vamos adiar 60 dias, quem sabe, para poder haver a negociação. E a segunda coisa, o Brasil não pode retalhar. Sei que tem um projeto aprovado, até o presidente Lula sancionou nos últimos dias, aquele projeto de retaliação. O Brasil não pode retalhar. O Brasil tem que negociar, faz parte do DNA do Brasil. Por quê, Alfredo? A retaliação é o pior caminho que nós podemos adotar. Por que seria o pior caminho? Porque a retaliação, ela, além de você ampliar esse rompimento, vamos chamar temporário, ela também pode gerar para o Brasil, né, aumento de custos dos produtos que vão vir, que são importados pelo Brasil dos Estados Unidos, que a pauta é muito maior que a pauta que a gente exporta para os Estados Unidos. Isso vai gerar aumento de custos e, logicamente, inflação interna no Brasil. Nós já estamos vivendo um momento de muita dificuldade, com déficits gerados pelo governo. Hoje, desde 1º de janeiro até 30 de junho, o déficit já bate quase 500 bilhões de reais. Isso é um absurdo. O governo precisaria primeiro, antes de mais nada, começar a cortar os gastos, porque se ele vier com esta retaliação, a inflação estará aumentando, isso ocasionará o aumento da taxa de juros e nós, os pequenos, as empresas, não aguentamos mais. Nós não temos como continuar com os nossos negócios vivendo por muito tempo com essa taxa de juros da ordem que se encontra. Há uma necessidade de uma tomada radical do governo de medidas para diminuir a taxa de juros. E, se você vier com esta atitude do governo brasileiro de também taxar os produtos americanos, nós vamos, então, para uma situação muito difícil, viu, Débora? Eu estou muitíssimo preocupado. E, olha, as pequenas empresas são fundamentais, são aquelas que empregam mais de 65% da mão de obra do país. E ninguém olha por elas. É verdade, é uma situação muito delicada, muito preocupante. Eu quero muito agradecer, viu, Alfredo, aqui a sua participação conosco. Conversamos aqui com o presidente da Confederação das Associações Comerciais Comerciais e Empresariais das Tarifas, o Alfredo Kotaiti. Muito obrigado, meu querido, pelos ótimos pontos levantados aqui na nossa conversa. Até uma próxima. Eu que agradeço, Débora, estou sempre à disposição de vocês. Até uma próxima.